Histórico das pandemias. Nos últimos 30 anos, tem crescido o número de surtos de vírus, proliferando assim as doenças pelo mundo. Entretanto, relatos históricos de pandemias vão além do século XX e já preocupam a humanidade há 2000 anos. Vamos relembrar alguns casos mais famosos. Vamos começar pela peste de Justiniano. Um dos primeiros casos de pandemias registrados é a peste de Justiniano, acontecida por volta de 541 d.C. e que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino. Provocada pela peste bubônica, transmitida através de pulgas em ratos contaminados. A enfermidade matou entre 500 mil a 1 milhão de pessoas apenas em Constantinopla, espalhando por Síria, Turquia, Pérsia e parte da Europa. Estima-se que a pandemia tenha durado mais de 200 anos. Outra pandemia que repercutiu bastante foi a peste negra. Em 1343, a peste bubônica foi mais uma vez a causa de outra pandemia, que partiu em sua totalidade os continentes asiático e europeu. A peste negra, com seu auge até o ano de 1353, a peste ainda apareceu de forma intermitente até o começo do século XIX e matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe russa, já em 1580, existe relatos da primeira pandemia de gripe que se espalhou por Ásia, Europa, África e América. Séculos depois, em 1889, a gripe russa foi a primeira a ser documentada com detalhes, com proliferação inicial de 2 semanas sobre o Império Russo e chegando até o Rio de Janeiro. Ao total, 1 milhão de pessoas morreram por conta de um subtipo da influenza A. Já a gripe espanhola, em 1918, causou a morte de 20 a 50 milhões de pessoas, afetando não só idosos e pacientes com o sistema imunológico debilitado, como também jovens e adultos, com possível origem nos Estados Unidos. Essa enfermidade quase dizimou as populações indígenas e levou a óbito cerca de 35 milhões de brasileiros. Podemos pensar, quais são as semelhanças entre o Covid-19 e outras pandemias? Mesmo com origens distintas, o que mais se assemelha entre os surtos pandêmicos é o comportamento humano perante as enfermidades. Um primeiro ponto a observar se deve ao fato do temor da população às doenças ter ligação direta com os primeiros métodos de prevenção. Foi durante a peste negra que a cidade de Veneza adotou o conceito de quarentena, herdado do Velho Testamento da Bíblia, com tempo de isolamento para surtos de ancianice na antiguidade.